Olá, pessoal, boa noite. Vamos lá, tem alguém comigo? Boa noite. Oi, Graça. Boa noite, bem-vinda. Quem mais? Tá ouvindo bem, Graça? Douglas, bem-vindo. Vocês estão me ouvindo, vendo bem? Tiene. Joia, Douglas, Graça, que legal. Sejam muito bem-vindos. Se vocês puderem convidar outras pessoas para participarem conosco da nossa aula interativa. Hoje nós vamos falar sobre a questão do isolamento social, uma das características das pessoas com transtorno do espectro do autismo. E ao mesmo tempo nós vamos dar dicas de como trabalhar isso agora nesse momento de quarentena, né? Nesse momento que nós estamos em casa, todos passando por um momento muito difícil em toda a humanidade, um momento de ficar em casa, realmente cuidar das coisas da nossa casa, da nossa família, um momento para a gente pensar mais um pouquinho, para a gente sair melhor do que a gente entrou nessa. Nós temos que ser seres humanos cada vez melhor, né? Cada vez melhores, principalmente diante dessa adversidade. Oi, Eika, tudo bom? Quanto tempo? Saudade de você. Quando acabar essa crise, vamos marcar um café com pão de queijo. Pois então, nós vamos falar um pouquinho dessa questão do isolamento social, que é uma das características das pessoas com transtorno do espectro do autismo, descritos tanto na CID-10 quanto no DSM-5, que são os manuais utilizados para avaliação, para diagnóstico dessas pessoas. Oi, André! Tudo bom? Como vai? Vamos esperar passar isso e vamos para Maceió. Seja bem-vindo. Se vocês puderem divulgar para os colegas, para as pessoas que possam se interessar pelo tema, a gente vai conversando por aqui, tá? Vamos fazer de uma forma bem interativa. Eu gosto de chamar de aula interativa justamente por conta disso, para a gente dar a oportunidade das pessoas participarem, fazendo perguntas, compartilhando experiências. Eu vou trazer alguns exemplos, algumas sugestões. Aqui em casa é um pouco assim barulhento por conta que a gente mora perto do aeroporto de Brasília, mas vamos tentar fazer da melhor forma. Quando passar o avião eu vou falar um pouquinho mais alto, mas eu acredito que o som esteja ok. A Graça tá dizendo que o som tá ótimo. Então, vamos lá. Convidem as pessoas para a gente ter um maior número de participantes, né? E procurem essa interatividade. Se vocês quiserem contribuir com algum exemplo que vocês têm na vida de vocês, ou alguma pergunta, é muito nessa questão da interação mesmo que a gente vai trabalhar, tá? Thalita Barreto. Oi, Caio, tudo bom? Ontem eu participei da sua live, hoje você participa da minha. Tudo bom? Então vamos lá. Como a gente viu, a questão social, a dificuldade da interação social, ela já está posta tanto na Classificação Internacional de Doenças, na 10ª versão, quanto no Manual de Transtornos Mentais, na 5ª versão, DSM-5. Então a gente tem aí um comprometimento na CID-10 de uma tríade que ia na dificuldade de interação social, na comunicação e comportamentos estereotipados e repetitivos.
No DSM-5, a gente tem aí uma associação entre a dificuldade de socialização e de comunicação. As pessoas entendem que elas estão intimamente relacionadas. Se eu tenho dificuldades em me comunicar, eu também tenho dificuldades na socialização. Elas estão intimamente relacionadas. A Marta Maria, bem-vinda. Karina, vamos... Karina! Tudo bom, Karina? Seja bem-vinda à live. Um beijo, Alexandre. Que legal! Pessoal interessado em conhecer mais sobre o autismo, sejam bem-vindos. A Tassiana, uma mãe que já me acompanha há alguns anos, né? Seja muito bem-vinda. Oi, Alexandre, bem-vindo. Então, como eu disse, a interação social, a dificuldade na interação social é uma das características diagnósticas para o autismo. A pessoa precisa ter uma dificuldade na interação social, dentre outras, mas hoje o nosso foco é interação social. Ela precisa ter uma dificuldade de interação social para ter esse diagnóstico ou, vamos dizer, uma suspeita de algum problema no desenvolvimento. Agora, é uma questão, eu digo, de maior ou menor grau de dificuldade. Tem algumas pessoas dentro do espectro que tem uma dificuldade, mas uma dificuldade leve. Por quê? Porque ele tem algumas características que favorecem isso. Por exemplo, ele é uma pessoa que consegue imitar, ele não tem tanta dificuldade para entender a subjetividade nas relações sociais, ou se tem, são dificuldades mínimas. Então, ele consegue interagir de alguma forma. Só que como o espectro, ele vai desde o leve, passando para o moderado, até o grave ou severo, essas pessoas geralmente que estão mais, um pouco mais comprometidas no moderado, para o grave, né, do nível 2 para o nível 3, eles têm algumas dificuldades e nós precisamos estar atentos a essas dificuldades para a gente começar a trabalhar isso. Não importa muito a questão da idade da pessoa, e sim de onde é o comprometimento, onde esse comprometimento se dá. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, das teorias que embasam essas questões das interações sociais, né? Vanusa Rocha, seja bem-vinda. E lá no DSM-5 eu fiz um pequeno recorte para a gente começar a entender algumas questões que muitas vezes passam um pouco batida. Por exemplo, déficits nos comportamentos comunicativos não verbais. Nós temos muitas pessoas dentro do espectro que não são verbais, ou seja, não se comunicam oralmente, por palavras, né? A comunicação não se dá por meio verbal. Então, a gente retoma aquela ideia que a gente precisa colocar uma comunicação alternativa aí nesse lugar, né? Fabrícios e Nilda, bem-vindos. Então, a comunicação alternativa, ela é necessária quando a pessoa tem uma dificuldade nessa comunicação que a gente chama de oral, verbal. Então, colocar uma comunicação mínima para que a pessoa consiga se expressar, por exemplo, dizendo o que ela quer por meio de apontar aquilo que ela quer. Dizer sim e não com a cabeça. De alguma forma, ela dizer para você se ela está entendendo o que você está falando. É o que a gente chama de linguagem receptiva. Nós temos essas duas vias, a linguagem receptiva e a linguagem expressiva. A linguagem receptiva é aquilo que eu entendo do que é falado, do que é comunicado, mas não só verbalmente. E aí que está uma grande dificuldade nossa para entender as pessoas com TEA.
Por quê? Porque a gente perde um pouco essa noção de que, será que ele está entendendo realmente? Então eu começo a ensinar, eu começo a falar, eu começo a apresentar muitas coisas e esse indivíduo não está entendendo. Por quê? Porque a linguagem receptiva dele está com dificuldades. Ele tem ali algum entrave que está impedindo ou dificultando este entendimento. Até porque nós falamos sem ser por palavras. O nosso comportamento, a nossa expressão facial, as nossas atitudes, elas também comunicam. E muitas pessoas dentro do espectro têm essa dificuldade de interpretar isso que é falado de uma forma sem ser a forma verbal. Eu posso expressar muitas coisas, muitos sentimentos até pela minha expressão facial. E os nossos autistas, os nossos estudantes têm essa dificuldade. Eu até coloco que a gente precisa trabalhar a teoria da mente, que é uma das teorias que embasam os estudos que abordam o TEA. O que a teoria da mente diz? Que algumas pessoas têm dificuldades de interpretar os estados mentais das outras pessoas. Ou seja, é a dificuldade de eu entender o que o outro está me dizendo, até mesmo sem palavras. É importante que a gente observe que a nossa expressão facial muitas vezes não é clara para as pessoas que estão dentro do transtorno do espectro autismo. Oi, Maraísa! Tudo bom, querida? A Maraísa é uma colega de trabalho, nós estamos juntas agora num novo projeto que eu vou falar com vocês mais na frente. Nós vamos aí encampar e entrar pela questão do envelhecimento, pelos processos de envelhecimento, porque muitas pessoas falam das questões relacionadas à infância e até à adolescência, mas a gente se esquece que as pessoas, elas se tornam adultas e envelhecem, como todos nós envelhecemos, né? Eu já tô um pouquinho até envelhecida, mas a gente precisa trabalhar, né, o cérebro, a mente, né? Sejam bem-vindos. Então, como eu estava falando, a teoria da mente, ela estuda essa questão que muitas vezes a gente se descuida. A gente pensa que a pessoa está entendendo e ela não interpreta muito essa questão da expressão visual. Às vezes eu brigo, tô lá brigando com o estudante, olha, você podia fazer isso, não é assim, fecho a cara e faço uma cara de brava e ele começa a rir. Aí eu, nossa, não é possível, eu tô brigando e ele tá rindo. Por quê? Porque o meu discurso está desconectado da mensagem, desconectado da expressão facial, do tom de voz. Ou seja, ele pegou só aquele pedacinho que é justamente um tom de voz diferenciado, aí ele achou diferente e é engraçado, porque eu não estou acostumada a falar dessa maneira. Então, quando eu falo um pouco mais firme, eu mudo um pouco o meu tom de voz, fica engraçado. Por quê? Porque ele retira só o meu tom de voz daquele contexto, daquela situação ali que não tá legal, que eu estou brigando, que eu estou falando para ele que não é assim, que isso é feio e tal, e faço uma expressão facial que estou chateada, mas ele se desconecta dali. Ele só focou na questão do tom de voz. Por isso, muitas vezes, eles começam a rir e a gente fica assim, poxa, eu tô brigando, eu tô falando sério e ele não tá levando a sério, ele tá rindo, porque ele pegou só um pedaço. E aí a gente pega a outra teoria que também estuda o TEA, que é a teoria da coerência central, que diz justamente isso. Ele pega só um pedaço e não consegue conectar e formar esse todo. E essas questões eu preciso estar atento justamente
para eu poder mostrar isso para ele. Olha, esse meu tom de voz tem a ver com a minha expressão facial, tem a ver com essa atividade, com essa questão aqui. Eu preciso ensinar essas coisas. E então eu preciso estar atenta a isso, porque muitas vezes a gente pensa que só fazer uma expressão facial de negação, ou então que eu tô muito feliz e tal, e ele não percebe. Por quê? Porque a mensagem, ela tá desconectada do meu discurso, da minha expressão, do meu comportamento. Então a gente precisa chamar esse menino, essa pessoa, o tempo todo para essas questões. Então, a teoria da mente, que estuda essas questões, ela precisa estar presente. E aí, nesse tempo agora, né, de quarentena, a gente pode trabalhar com questões da teoria da mente com os nossos filhos, em casa. Como que a gente vai fazer isso? Por meio de imagens. Eu já falei, né, na outra aula, mas vou repetir. As nossas pessoas com TEA, a maior parte delas tem a facilidade com imagens. Então, vamos pegar imagens mesmo do computador, vamos tirar fotografias, né, das pessoas de casa, já que a gente está nesse momento de curtir a família, que a família tá junta, tirar fotos de expressões faciais do papai, da mamãe, do vovô, do irmão, quem tiver na família, as várias expressões faciais e tentar ir explicando para eles, pareando, olha essa expressão, é de alegria, a pessoa tá feliz, aconteceu tal coisa, e começar a fazer associações. Por que ela tá feliz? Ah, porque ela ganhou um sorvete, aí você apresenta um sorvete. Então, aí você faz essa associação, apresentou o sorvete, eu fico feliz. Ah, ela tá chorando. Aí tira foto do papai, da mamãe. E até é legal, porque são pessoas que ele tem interação, que ele tem vínculo. Então, ele vai perceber por meio das expressões faciais associadas a algumas circunstâncias, a entender que aquela expressão facial significa alguma coisa, né? Ah, Maraísa tá dizendo excelente explicação associada à prática. É isso, a gente sempre procura associar a prática para vocês poderem entender. E neste momento agora que a gente está passando, que a gente está mais em família, as famílias precisam se dar conta que a gente pode ensinar brincando. A gente não precisa falar, agora vamos sentar aqui na mesa que é a hora da tarefa, que é a hora da atividade. Não, a gente vem aqui pro computador, tem o baralho das emoções. Hoje o mestre Google tem muita coisa pra gente pesquisar. Então, o mais importante é que vocês verifiquem se o seu filho está entendendo o que você está falando. Então, por exemplo, não comece com várias figuras, com várias expressões. Comece com uma expressão. Por exemplo, você pode apresentar a imagem, você pode apresentar no computador, você pode fazer, né, a expressão, para ele começar a parear. Ah, eu posso ver essa expressão do sorriso aqui na mamãe, na fotografia da mamãe e numa pessoa que não é a mamãe que está aqui no computador. E para isso, eu sugiro também que vocês acessem e baixem o software Expressar, concebido pela Universidade de Brasília. É o software que faz parte do conjunto de softwares do projeto Participar. www.projetoparticipar.unb.br. Eu vou repetir, mas depois, se vocês tiverem alguma dúvida, só entrar no Google, Projeto Participar. Nós temos lá mais de 11 softwares disponíveis para serem baixados gratuitamente. Basta você preencher com seu nome e com alguns dados e você baixa gratuitamente no seu computador. Agora, o que é importante? São softwares educacionais. O objetivo deles é o ensino. Então, se você quiser baixar o software,
você precisa conhecê-lo, dominá-lo. Então, você vai baixar longe da pessoa, com TEA. Você vai ver ali como ele funciona. Ele tem várias lições e elas vão aumentando de dificuldade gradativamente. Não deixe a criança sozinha com o software. Isso é muito importante. Você precisa acompanhar. Por quê? Porque uma outra característica dos nossos estudantes, das pessoas com TEA, de muitas delas, é a repetição. Então, se você deixar o software e for fazer outra coisa, o que vai acontecer? Ele vai querer ficar só naquela tela, ele vai querer ficar só naquela lição. E o objetivo é que ele aprenda e que ele interaja com o software de acordo com a lição que vai favorecer o entendimento, para que ele possa passar para as próximas lições, tá? A Diene, tudo bom, Diene? Valquíria. Oi, Beth! A Beth, minha colega da secretaria, minha ex-diretora lá, não vou nem falar, né, Beth? Há quantos anos? Seja bem-vinda também. Então, assim, procurar trabalhar com atividades que favoreçam essa questão da teoria da mente. Se você vê que a pessoa tem essa dificuldade, comece aos poucos. Eu quero fazer uma ressalva quanto ao software. No software, a nossa preocupação ela é educacional e a gente não trabalha as emoções no software. A gente trabalha as expressões faciais. Então, para você ter um trabalho conjunto, você tem, por isso que você precisa estar presente e trabalhar junto com a sua pessoa, com TEA. Por quê? Porque você vai também trabalhar as emoções, mas no seu dia a dia. Como eu já falei, né? Nesse momento que nós estamos mais próximos em casa, então você vai perceber se o seu filho, ele tem alguma dificuldade na teoria da mente. Por exemplo, quando você fala alguma coisa com ele, se ele consegue entender que você tá falando sério, que você tá elogiando, que você tá rindo, que você tá brincando, que você tá triste, que você tá chateado. Trabalhe essas emoções, tá? Mas o software em si, ele trabalha só as expressões faciais. O nosso objetivo pedagógico é trabalhar as questões das expressões faciais, mas a gente pode utilizar também trabalhando essa questão dos sentimentos. E eu quero alertar vocês para a questão dos sentimentos no sentido amplo de sentimentos, porque muitas pessoas repreendem os filhos quando aparece algum sentimento. Por exemplo, de raiva. A raiva muitas vezes é vista como um sentimento menos nobre e não é. A raiva é um sentimento humano, ele precisa ser trabalhado. Eu preciso dominar a minha raiva, mas para eu dominá-la, eu preciso identificá-la primeiro e entender por que eu estou com raiva. E quando eu estou com raiva, como é que eu posso agir? Como é que eu posso agir socialmente, né, diante das outras pessoas com esse sentimento? A raiva não é um sentimento ruim, ela é um sentimento humano. Mas o que eu faço com essa raiva é que precisa ser ensinado. E muito do que a gente precisa fazer com nossos meninos é ensinar. Às vezes a gente pensa assim, mas meu filho já tem 10, já tem 15, já tem 20, já é um adulto, já é idoso. Mas ele tem essa dificuldade na teoria da mente. Ele tem essa dificuldade na teoria central, né? Da coerência central. Ou seja, de juntar as ações, os fatos, o ambiente. Outra coisa, nós participamos de vários ambientes. Agora, a gente está participando só de um. Todo mundo está em casa. Mas no nosso dia a dia, né, sem o corona,
sem o coronavírus, a gente vai para a escola, a gente vai para o parque, a gente vai para as terapias, a gente vai para festas, a gente vai para o shopping. Então, esses ambientes, eles são diferentes em si. Só de eu entrar num ambiente, eu já consigo ler, aquilo que eu falei, né? Eu consigo ler mesmo sem estar escrito ou sem estar falado. Eu sei que este ambiente aqui é a escola. Então, na escola, como que a gente se comporta? Quais são as regras? Qual é a organização, a estrutura da escola? Eu tinha um estudante, por exemplo, que quando colocava o uniforme, ele já ia bonitinho para a escola. Só que quando chegava em casa, tinha que tirar o uniforme, porque em casa não é lugar de uniforme. E aí a mãe queria fazer a tarefa com ele da escola, mas ele não aceitava. Ele pegava o uniforme e mostrava para a mãe, como querendo dizer assim, não, tarefa é só na escola, é só quando eu coloco o uniforme. Como eu falei, eles têm essa dificuldade de entender os ambientes. E para ele, escola significava uniforme, né? Ele entendia o momento da escola como uniforme. Por isso que é importante a gente ter uma estruturação em casa. O momento do dever de casa. Que horas que a gente vai fazer o dever de casa? Então, eu cheguei da escola, o que eu vou fazer? Então, eu vou tirar o uniforme, vou tomar banho, vou almoçar. Isso tem que estar organizado de uma forma que ele entenda. Eu tive uma pergunta que eu não consegui responder na outra aula e eu vou responder agora. Tá reconectando. Isso, voltou. A gente teve um pequeno problema aqui na conexão. Então, a pessoa perguntou para mim, Mara, eu coloco quantas figuras na agenda? Mara, como que eu estruturo essa agenda? Você estrutura do jeito que a sua pessoa entenda. De uma forma que ela consiga entender a organização ali, a sequência, o que vem primeiro, o que vem depois e depois, para que ela consiga fazer. Porque uma das características de muitas pessoas com TEA é justamente entrar nessa rotina, né? Vê se... Priscila, você conseguiu entrar? A Priscila disse que não estava conseguindo entrar. Vê se ela conseguiu entrar, por favor. 4N4 Chica, oi. Seja bem-vinda, Priscila. Conseguiu? Vê se você conseguiu. Então, voltando ali na questão da agenda, gente, primeiro, colocar de uma forma que eles entendam. Então, você vai verificar como o seu filho, como o seu estudante entende. A gente diz que a primeira forma, a forma mais primitiva seria por material concreto, miniaturas ou fotografias. Priscila, conseguiu entrar agora? Eu tô tendo um problema aqui com a Priscila tá pedindo para entrar. E outra coisa importante é você colocar assim, 1, 2, 3 coisas e aos poucos você vai aumentando. Então, nesse exemplo que eu dei para vocês, por exemplo, chegou da escola, o que a gente vai fazer? Então, você coloca o que você quer que seu filho faça. Então, tirar a roupa, tomar banho, almoçar, assistir um desenho, um filme, ou ir pro computador, aí depois estudar, ou fazer uma atividade, ou aí você vai estruturar a rotina de uma forma que ele entenda. E as pessoas com TEA, geralmente, elas têm essa facilidade, né, de
entender o que a gente está falando por meio de imagens, tá? Então, você precisa só verificar se ele está entendendo. Tem pessoas que já não precisam mais de fotografias, você pode usar outras imagens, você pode usar uma sequência. No início também, quando ele executar uma atividade, ele, por exemplo, tirou o uniforme, tomou banho, aí você retira aquilo que ele já fez, porque ele já sabe que a segunda coisa vai ser almoçar, por exemplo. Então você vai retirando, você vai virando de uma forma que ele consiga entender. Oi, Fabiola, tudo bom, querida? Vamos participar. Eu estou aqui falando da importância da estruturação da rotina. Então, nesse período agora de quarentena, a família pode organizar. O que nós vamos fazer hoje? Então, colocar ali, por exemplo, se ficar muita coisa, você coloca assim, só o período da manhã, o que a gente vai fazer? E à tarde, o que a gente pode fazer? Então, assim, dá outras ideias, né? A gente precisa ensinar para os nossos meninos a interagir. Mas, muitas vezes, eles têm essa questão do isolamento. Por quê? Porque eles têm um interesse restrito. Então, eles estão ali no interesse deles e é difícil eles saírem desse interesse para interagir com os outros, porque muitas vezes eles têm mais facilidade para interagir, por exemplo, com objetos. Por quê? Porque o objeto ele consegue controlar, o objeto ele consegue dominar. E na interação, como a gente viu, tem muitas questões subjetivas ali envolvidas. Muitas vezes essa pessoa tem um hiperfoco, ou seja, ele tem uma atenção focal num determinado assunto, num determinado tema, num determinado objeto, e ele se sente seguro ali e uma dificuldade para se descolar dali para interagir socialmente. Eles gostam de repetição. Por isso que é interessante eles ficarem sempre mais ou menos com os mesmos objetos, com os mesmos temas. Por quê? Porque eles precisam ficar repetindo. E aí, gente, não é só uma repetição motora, como as estereotipias, os STEAMs, não é só uma ecolalia, uma repetição verbal. Eu tenho estudantes, por exemplo, que eles falam que o pensamento deles é repetitivo. E a gente não tem domínio sobre o pensamento deles. Por isso que é bom a gente observar de perto. Agora, por exemplo, nesse momento que a gente está mais em casa, tentar observar o nosso filho. Em que momentos que ele busca ali essa repetição? Se ele for verbal, tentar que ele te fale por quê, o que ele fica pensando. Uma coisa muito importante, gente, os nossos filhos, eles estão preocupados também. E eles precisam se sentir seguros. E o ambiente da casa, ele precisa ser o mais seguro possível. Os pais, eles precisam estar atentos. E muitas vezes o que acontece? A gente tá com o noticiário sempre ligado. E as notícias sempre catastróficas, muito difíceis, falando de mortes, de pessoas que estão sofrendo, e os nossos filhos estão ali ao redor. Não é porque ele é autista, ou porque ele não se comunica verbalmente, ou porque ele está ali na sua estereotipia, que ele não está ouvindo. Ele está ouvindo, muitas vezes ele não está processando, não está entendendo muito, mas ele, como eu falei, né, da teoria da coerência central, ele só pega o quê? Às vezes ele só pega o momento trágico da notícia. E ele tem dificuldades em coordenar. Gente, pensa, é difícil até pra gente, não é fácil. Esse momento não é fácil pra ninguém. Você ficar isolado do mundo, mesmo que seja com a sua família, com as pessoas que você mais ama, às vezes a gente se sente inseguro também. Às vezes a gente fica nervoso, as coisas começam a sair do controle também. Então, assim, a gente sabe que não é fácil. E
só percebam isso, como vocês estão tratando essa questão. Se vocês estão expondo os filhos de vocês, muito no noticiário mesmo, na coisa assim da impossibilidade, da dificuldade, das mortes, só do momento negativo. Eles são crianças, então muitas vezes eles não entendem, nem a gente entende. Então, assim, fiquem atentos com essa questão dos noticiários, dos comentários. Às vezes o papai e a mamãe estão comentando alguma coisa na frente do filho, da filha, que tem uma dificuldade para entender e ele pode ficar, assim, muito nervoso, muito agitado por conta disso. Às vezes você não se dá conta. E aí, ao invés de um isolamento social, ele começa a desencadear uma questão da fobia social, do medo. Então, daqui a pouco, com certeza, essa crise vai passar, a gente vai voltar para as nossas atividades normais. A gente pode ter uma pessoa que tem medo de sair. Por quê? Porque ela ficou muito tempo aqui, nessas condições, e ela só viu dizer que com contato com outra pessoa vai passar vírus. Eu tinha um estudante que toda hora ele levantava o dedo. Aí o que foi ele? E a gripe do frango? Naquela época não tinha questão do isolamento que tem hoje, mas a gripe do frango era todas as notícias que tinha de manhã até de noite. Todo mundo só se falava nisso. E aí qualquer assunto que eu trazia na sala de aula, ele perguntava: e a gripe do frango? E a gripe do frango? E aí depois passou a gripe do frango, ele veio com a questão das bactérias no banheiro. Então ele não entrava no banheiro da escola. Por quê? Porque o banheiro era cheio de bactérias. Então às vezes ele ficava segurando tanto o xixi, tanto, que ele teve infecção urinária por conta disso. Por quê? Porque ele desenvolveu um medo a partir dessa questão da gripe do frango, e aí extrapolou, né? E ele ficou com isso na cabeça. Então, às vezes a gente pode ter um medo exacerbado dessa situação. E como eu já falei, nós somos os adultos da relação. E nós temos, por mais inseguros, a gente precisa passar uma segurança, né, para o nosso filho, para o nosso estudante. Às vezes esse isolamento social também se dá por questões sensoriais. E essas a gente já consegue perceber. Mas, por exemplo, eu quero fazer amiguinhos, mas os meus amigos gritam muito. Os meus amigos falam muito. E aí eu não consigo ficar nesse ambiente cheio de barulho. Por exemplo, excesso de movimentos, eles ficam correndo para lá e para cá, ficam se movimentando, e como eu falei, muitos têm essa dificuldade de perceber o ambiente como um todo. Então, o isolamento, ele pode se dar também por questões sensoriais. Sensorialmente, eu não dou conta de uma pessoa ficar me encostando, ficar me beijando, me abraçando, gritando, falando um monte de coisas. Eu tinha um estudante que ele fazia assim: chega, você está cheia de palavras. Então, eu percebi que eu falo muito e ele não consegue, de repente, processar. E na interação social, eu preciso disso. Eu preciso, né, entender o que o outro está falando. Mas na interação social, na comunicação, eu preciso também dar pausa, gente. As pessoas não falam uma depois da outra direto, uma em cima da outra direto, né? A gente tem uma organização. Eu falo primeiro, depois é a sua vez, depois sou eu. Quer dizer, um diálogo normal deveria ser assim. Apesar que às vezes a gente tem, né? Fica muito eufórico. Mas a gente precisa dar pausa. Então, outra dica para trabalhar nesse momento é com brincadeiras: minha vez, sua vez, agora é a vez do irmão. Colocar a família toda na brincadeira, dar pausa para ele poder processar e responder. Oi, Joel, tudo bom? O Joel também é um colega meu, seja bem-vindo, Joel. Então, a gente precisa trabalhar
essas questões no dia a dia, aí na nossa casa, né? E eu vou trazer para vocês um pouquinho agora de algumas falas de pessoas com TEA. Geralmente meus alunos, falas que eu vou escrevendo, que eu vou pensando sobre, para a gente fazer melhor, né? Então, alguns falam assim: fica difícil manter o foco, porque é muita coisa. Aquilo que eu falei para vocês. Eu chego num ambiente, por exemplo, de uma festa de aniversário. Olha quantos estímulos eu tenho ali, quantas coisas para eu processar, quantos sons, quantos odores, quantas sensações estão ali misturadas num contexto que eu preciso me comportar de uma certa maneira, que é uma festa de aniversário. Por exemplo, na escola é um outro contexto que tem estruturas diferentes. Então, só da gente entrar, a gente já sabe que está entrando numa escola. Mas muitas vezes uma pessoa com TEA não. Então, a gente precisa dar uma dica, precisa antecipar, né? E a gente precisa estar ligado nessa questão que eles têm essa necessidade de manter o foco, mas quando eu tenho muitos estímulos é difícil. Ou seja, ele precisa fazer um esforço muito grande para poder interagir aí. Oi, Silvana, tudo bom, Silvana? Seja bem-vinda. Ele fala: quando termina eu tô exausto. Então, assim, ele vai para uma festa, às vezes até uma festa mesmo que ele queria ir mesmo, mas só que ele tem que fazer um esforço muito grande, e aí quando ele sai da festa ele tá muito cansado. Oi, Cíntia, seja bem-vinda, Cíntia Dornelli. Outra coisa, o tempo que eu consigo ficar. Agora mesmo, né, nas nossas atividades de casa que nós vamos fazer agora no nosso dia a dia, perceba se o seu filho não está achando muito longa essa atividade que você está oferecendo. Às vezes tá forçando demais, tá? Ele gostou no começo, só que agora já tá muito cansativo, né? Ou ao contrário, ele só quer ficar repetindo a mesma coisa. Aí é interessante você de vez em quando dar uma quebrada, mudar para uma outra atividade. Antônia, seja bem-vinda. Então, assim, agora esse momento é propício para isso. Nós estamos mais juntos em casa. Então, vamos perceber mais como é o funcionamento do nosso filho. Se a atividade, ele consegue ficar nessa atividade por 2 minutos, ok. Vamos tentar aos poucos, aumentando, mas não de 2 minutos para meia hora, né? De 2 minutos para 2 minutos e 20, para 2 minutos e meio. E a gente vai aumentando. Uma coisa legal também da gente fazer é anotar. Anotem como é o comportamento do seu filho, o que ele tá gostando de fazer, como ele gosta de brincar, se ele tá entrando dentro da sua estrutura, da sua agenda, e como é que você fez essa agenda. Faça tipo vamos dizer assim, um diário do seu filho. Por que eu tô dizendo isso? Porque daqui a pouco ele vai voltar para a escola e é um material riquíssimo pro professor. O professor ter ali uma observação individual que a família fez da criança, do adulto, da pessoa que ele ficou ali muito tempo. Olha, nós agora entramos num período que a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar. Então, veja, faça um diário mesmo. Eu falo um diário de bordo, um diário de casa, um diário da quarentena. Sei lá, dê o nome que você quiser. Mas anote, essas questões elas vão ser importantes para você conhecer mais o seu filho. Ele vai te surpreender, eu tenho certeza. Oi, Andréia, seja bem-vinda. Andréia Fontinelli. Então, assim, anote para você poder ampliar um pouco mais as atividades que você vai dar para ele, para você trazer essa atividade em outro momento, diversificar, enfim, para você realmente conhecer o seu filho. Outra fala: não consigo ficar muito tempo. Exatamente isso que eu falei, né? Eu
queria muito ir para essa festa, mas eu não consigo ficar mais do que 5 minutos. Eu tinha um estudante, por exemplo, que ele ficava numa boa na festa, mas na hora do parabéns a família já saía, já tirava ele do ambiente. Por quê? Porque ele não gostava do parabéns, não gostava das palmas, não gostava da música, ele não gostava, tinha alguma coisa ali no parabéns que ele não gostava. Então a família já sabia, vai começar o parabéns, então tchau, a gente precisa ir embora, né? Quando eu chego em casa, eu preciso me isolar para me regular. Olha como é importante a gente saber. Por quê? Porque eu tive muita sobrecarga, como eu falei para vocês, eu tive que fazer muita força, eu despendi muita energia para estar naquele ambiente. E eu fiquei exausto, eu fiquei cansado. Então, quando eu chego para o meu ambiente seguro, para o meu quarto, para minha casa, para minhas coisas ali que eu sinto segurança, eu preciso me regular, ou seja, eu preciso me acalmar, eu preciso entrar em equilíbrio. Então tem gente que chega, aí já começa a fazer um monte de pergunta pro filho, por exemplo, chegou da escola, como é que foi? E aí, não sei o quê, e pergunta muita coisa. É o momento dele se acalmar, é o momento dele descansar um pouco, dele se regular, dele procurar um equilíbrio. Então dá um tempinho para ele. Eu falo, dá um cafezinho para ele. O que é o cafezinho? É o momento que a gente vai ficar ali descansando, ou com a nossa estereotipia mesmo, ficar uns minutos relaxando, né? Todo mundo precisa disso. A gente também precisa, né, do nosso momento. Aí tem meninos que falam assim, muita gente, muita conversa cansa, e eu não entendo nada. Por quê? Porque as pessoas conversam vários assuntos ao mesmo tempo e quando muda de assunto eles têm essa dificuldade para entender. Então, procurar conversar um assunto de cada vez. Aquilo que eu já falei também, eu falo, aí eu dou um tempo, uma pausa para você falar. Ou então eu pergunto, e aí fulano? Se ele não fala, ele vai me mostrar. Ele vai apresentar a imagem, por exemplo, se ele está começando uma comunicação alternativa. Então, assim, essas falas das pessoas é muito importante para a gente ver como tem uma sobrecarga sensorial e sobrecarga, principalmente assim, eu pensar em tudo que está acontecendo e coordenar. Em ter uma coerência central, como diz a teoria, né? Pegar esses pedaços do contexto e organizar numa coisa só. Então, essas coisas eu preciso ensinar. Independente da idade da pessoa, partir do interesse dele, né? Isso a gente já falou na outra aula. Então, ver o que ele gosta, né? O que ele as coisas que ele tem interesse e começar com isso. Agora que a gente está em casa, dar brinquedos, atividades sem cobrar nada. Só nessa para interagir mesmo, ensinar a brincar. Tem adultos que não sabem brincar. Uma vez eu perguntei para a mãe, seu filho brinca? Brinca, como é que ele brinca? Ele brinca de carrinho. Eu falei, que legal, como é que ele brinca de carrinho? Ele coloca um carrinho um atrás do outro, ele enfileira carrinhos. Isso não é brincar de carrinho, né? Isso é a gente organizar o carrinho, né? Só uma questão de organização. Então, o que eu fiz? Eu vi que ele tinha interesse de carrinho, e aí eu dei o carrinho e ele começou a colocar o carrinho e ficar se balançando, e eu fui chegando aos poucos com o meu carrinho, e aos poucos o meu carrinho foi entrando na cena, e antes ele não me via, mas de repente o meu carrinho bateu no dele, e eu arrumei uma rampinha, e fui aumentando o nível dessa brincadeira, ou seja, ensinando ele a brincar. Aproveitar que a gente está em casa, se tiver irmão, se tiver primo junto, reunir para brincar, né? E aí, gente, eu tô com uma proposta de começar com pequenas lives
eu gostaria de saber qual é o melhor horário para vocês, para a gente começar a apresentar atividades que a gente pode trabalhar em casa nesse período de quarentena. Só sugestões de atividades, de coisas que a gente pode trabalhar na nossa casa. Maria Tereza, você já chegou em São Paulo, filha? Então, vamos lá. A minha proposta é essa, né? Pra gente fazer mais aulas interativas, orientando. Ó, a Fabíola tá falando que é melhor à tarde. Oi, Marcília, você chegou agora. Qual é a melhor hora pra gente fazer live? Fabíola tá falando que é às 16 horas. Mais alguém? Gente, eu preciso saber. Inclusive, eu vou colocar aqui no Instagram, quando terminar aqui a aula, para vocês sugerirem qual é o melhor horário. Eu pretendo fazer diárias, né? Eu engasguei com a minha própria saliva. Oi, Marcília, seja bem-vinda. Às 18 horas, ó, Marcília tá dando ideia. A Valquíria, 20 horas. Ixi, vamos anotando aí. Eu tenho 16, 18, 20. Aulas interativas com sugestões. A Cíntia tá dizendo 16 horas é um bom horário. A Andréia, 20 horas. Vamos ver, eu vou colocar essa enquete no final aqui da aula. Com licença, que eu vou tomar água. Obrigada. A Diene tá falando 20 horas. Só que aí, gente, eu quero a participação de vocês também. Aí vocês vão me dar o ok e eu vou entrar ao vivo com vocês também. Então, preparem aí na casa de vocês atividades. E aí a gente vai mostrar para todo mundo aqui. Pensa em atividades que você brinca com seu estudante, com seu filho, que você fez com seu filho hoje e foi bacana. Aí você entra aqui e a gente vai fazer uma aula interativa. Aí eu vou dar a oportunidade para vocês participarem, tá? Ó, a Graça tá dizendo que pode ser 16 ou 20 horas. Então vocês vão votar. Uma coisa, quem tem Telegram... entre no Telegram, que eu agora tô me comunicando mais por meio do Telegram também, tá? Fabíola, a Diene tá aqui sim, a Diene também vai participar com materiais, viu? Ah, Fabíola, você já quer entrar comigo? E agora, Fabíola, que a aula já tá acabando hoje, vamos marcar pra próxima? Prepara tudo aí que na próxima a gente vai fazer essa aula interativa, tá? E aí vocês preparem o material e aí vocês vão falar, eu quero! E aí a gente vai fazer essa aula para mais pessoas verem, pra gente atingir o máximo de pessoas possível. Gente, o nosso tempo tá terminando. Por quê? Porque o Instagram, ele só aceita lives de 1 hora, tá? Então, assim, vocês se preparem. Eu vou colocar essa enquete logo que a gente terminar. Vocês vão fazendo a opção de vocês, mas eu vou fazer um post depois dizendo, olha, hoje vai ser tal horário. E aí a gente entra ao vivo e vocês vão preparando o material, as dicas de vocês, tá? Que a gente vai fazer, tá bom? Me acompanhem, continuem me acompanhando aqui no Instagram. A gente também vai continuar postando aqueles vídeos de 1 minuto todos os dias. Podem dar as dicas. Oi, Dira! Pena que a gente já tá acabando. Oi, Thaís! Tudo bom? Então, estamos acabando, mas amanhã a gente tem mais. Vocês respondam uma enquete, qual é o melhor horário, e eu vou mantendo vocês informados aqui no Instagram. Vamos fazer uma quarentena bem legal, bem criativa, todo mundo participando. Ah, que legal! Obrigada, Thaís. Ela disse que tá adorando. Obrigada. Eu também gosto muito. Sempre que posso, eu tô te curtindo lá, tá? Obrigada, Fabíola, Dira, todo mundo que participou. Vamos fazer desse momento tão difícil
um momento um pouco mais leve, levando para as pessoas sugestões, dicas de atividades, de coisas que a gente já fez e que deu certo com as nossas pessoas, com os nossos filhos. Tem coisa que é bacana para todo mundo. Vamos esquecer esse diagnóstico também. Vamos aproveitar esse tempo em família, uns com os outros, da melhor forma possível. É aquilo que eu falei, nós somos o adulto da relação, então muita calma, evitem discussões, comentários que não vão acrescentar para os filhos de vocês, que têm essa dificuldade para entender, para ser um momento realmente em família. A gente não sabe quanto tempo vai durar. Oi, Márcia, tudo bom? Então, assim, que seja o mais leve que a gente conseguir, uns apoiando os outros. A gente também está com o e-mail autismo.mararubiamartins@gmail.com. Podem colocar, hoje eu recebi uma sugestão que a gente já vai colocar em breve também, com vídeos. Então vamos participar, todo mundo. Eu tenho certeza que todo mundo tem experiências maravilhosas. Eu quero também conhecer as experiências de vocês. E não se esqueçam do diário, anotando coisas sobre o filho de vocês, os comportamentos, o que eles gostam, quanto tempo, quais os desafios, o que você está conseguindo trabalhar com ele. Vocês vão se surpreender quando vocês conhecerem e se aproximarem mais do filho de vocês. Vocês vão ver quantas coisas legais, né? Ai, que legal! Ó, a Graça disse que convidou a Márcia e a Márcia entrou. Muito bem, sejam bem-vindas. É isso mesmo, gente. Foi muito bom. Passou muito rápido, mas amanhã a gente vai estar de volta, ainda não sei o horário, mas eu vou divulgar e vocês também divulguem. Quem gostou, compartilhe. Vamos fazer desse momento um momento especial para a gente compartilhar conhecimento, para a gente compartilhar experiência. E outra coisa, para a gente poder trocar mesmo. E toda vez que a gente troca conhecimento, a gente cresce um pouquinho mais, viu? Eu também gosto muito de você, Fabiola, obrigada, viu? Tudo de bom. Tá pedindo para salvar aqui, antes de acabar. Vai ficar salvo. Foi, Márcia, mas agora você me acompanha. A Márcia disse que entrou agora no finalzinho, mas você me acompanha, que a gente sempre vai deixar aqui no Instagram postado a hora da live. Tá salva, viu, Fabiola? Não precisa se preocupar, tá? E a gente vai postar no YouTube, meu canal do YouTube, gente, Mara Rúbia Martins. No YouTube, se inscrevam no canal, se inscrevam lá no sininho para vocês receberem as notificações. Nós postamos vídeos semanais lá, nós já temos muitas aulas sobre adequação curricular, sobre PEI, sobre relatório. Eu já dei palestra em Buritis, Minas Gerais, a gente já postou lá. Então, assim, me sigam também, acompanhem os vídeos lá no meu canal do YouTube, tá bom? Até amanhã. Beijo!